Pronto, nós temos aqui a primeira questão. Apesar da gente não ter resolvido de forma direta uma questão assim, mas ela envolve alguns conceitos que a gente falou de vez em quando em alguns momentos, que é o conceito de interseção. Você lembra qual é o conceito de interseção? Não. É aquilo que é o conjunto formado pelos elementos comuns aos dois ou mais conjuntos, certo? Nesse caso aqui, essa primeira equação, ela representa uma reta, né? E você sabe que uma reta é um conjunto de pontos. E aqui nós temos também outra equação de reta que representa outra reta, que também é um conjunto de pontos, certo? Certo. O que é que isso significa? O que ele quer saber é se existe algum ponto no plano cartesiano que pertence às duas retas ao mesmo tempo. Se tiver, a gente afirma que ele tem pontos em comum. Se não tiver, porque eles são paralelos. Só existem duas situações. Se forem paralelos, nunca vai ter um ponto em comum, né? Porque nunca vai, uma não vai atravessar a outra, né? Sim. Se não for paralelos, eles vão se cortar, interceptar ou intersectar em algum lugar. Então, vamos descobrir. Primeiro passo, vamos escrever a forma reduzida da reta. Qual é a forma reduzida da reta, da equação da reta? É deixar o y sozinho no primeiro membro, certo? Certo. Então, deixando o y sozinho aqui no primeiro membro, na primeira equação, vamos pegar ela aqui. Então, esses dois termos aqui vai para o segundo membro, né? Sim. Então, vamos ficar com y sozinho, igual a, do outro lado vai ficar 0, né? Sim. O menos 3x, que está diminuindo, vem 3x somando, não é isso? Isso. E 1 que está somando vem subtraindo. Esse 0 aqui, ele some porque ele não interfere em nada, né? Sim. Então, só fica isso aqui, y igual a 3x menos 1. Na segunda equação, 2x mais y menos 4 igual a 0. Aí a gente isola o y. No segundo membro, a gente vai trazer o 2x, que está somando. Então, vem menos 2x. E o menos 4, que está subtraindo, vem somando. Vai ficar y igual a... O zero some, fica só menos 2x mais 4. Pronto, aqui está a equação reduzida das duas retas. Se eles tiverem ponto em comum, significa que esse ponto que a gente quer descobrir, vou colocar aqui separado, x, y, esse x e esse y satisfazem as duas equações. Então, eles vão, esse ponto específico vai ter o mesmo y, né? E o mesmo valor x. Sim. Então, o que a gente vai fazer é só igualar as duas equações. Você observa que nessa equação, ele afirma que y é igual a 3x menos 1, né? Sim. E nessa outra que y é igual a menos 2x mais 4. Então, se y é igual a isso e y é igual a esse outro aqui, então esses dois vão ter que ser iguais, né? Sim. Então, igualando 3x menos 1 igual a menos 2x mais 4, a ideia que a gente fez foi igualar o y, né? Já que você vê que y só pode ser igual a y, né? Não tem como. Então, como isso aqui vale y, e isso aqui também vale y, então os dois têm que ser iguais, certo? E é por isso que está igual aqui. Quem tem x fica no primeiro membro, quem não tem fica no segundo. Então, 3x, aí o 2x que está subtraindo vem somando, repete o 4 e o 1 que está subtraindo vem somando. Aí eu tenho 5x igual a 4 mais 1, 5. Por fim, faz 5 dividido por 5, né? Sim. E aí o valor de x vai ser igual a 1. Então, se a gente conseguiu encontrar um valor para x, a gente já sabe que há um ponto de interseção dessas duas retas, que é o ponto que tem x igual a 1. Então, quem vai ser y? Basta pegar qualquer uma das duas, né, e substituir. Vou pegar logo essa primeira aqui, tá, positivo.
y vai ser igual a 3x, só que x vale quanto? 1. 1. Então, só troca o x por 1. E aí fica 3 vezes 1 menos 1, né? Sim. Então, 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Então, quem é esse ponto? É o ponto x igual a 1, y igual a 2. Que corresponde ao item C da primeira questão. Certo. Vamos ver aqui agora o sistema de inequações, que a gente até treinou um pouco, né? Então, ele deu... Só que aqui ele deu a inequação do segundo grau, né? Então, essa a gente não chegou a treinar mesmo, porque eu pensei que seria só a inequação do primeiro grau. Então, foi esse o problema. Nós temos essas duas inequações. Então, vamos lá. Primeiro passo, resolver a primeira inequação. Para isso, a gente primeiro precisa encontrar quem são as raízes. O que são as raízes? São aqueles valores de x que faz com que esse polinômio aqui tenha valor numérico 0, certo? Certo. Ou seja, resolver essa equação do segundo grau aí. Aí, para resolver essa equação, vamos identificar quem são os coeficientes. Não tendo um número na frente do x ao quadrado, a gente escreve 1, né? Sim. Aí, agora a gente vai dizer quanto vale A. O A é o número que está na frente do x ao quadrado, então é 1. O B é o número que está na frente do x, menos 4. E o C é o número que não acompanha nenhuma letra, que é o 3. Aí, a fórmula. Vamos encontrar o valor de delta, que é valor de B ao quadrado, 4, menos 4, que multiplica o valor de A e multiplica o valor de C. Então, B. Quem é B? Menos 4. Então, fica menos 4 ao quadrado, certo? Certo. Aí vem menos 4, seguindo a expressão aqui, certo? O valor de A agora, que é 1, e o de C, que é 3. Então, menos 4 ao quadrado dá... Menos 16. Fica 16 positivo. E o expoente é par. Aí vem menos 4 vezes 1 vezes 3, 12, né? Sim. E aí 16 menos 12, 4. Depois disso, para encontrar o valor de x, a gente escreve a seguinte fórmula. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Aqui, ó. Então, a gente vai trocar aqui os valores. Escrevendo aqui o numerador, menos, e agora a gente vai escrever b. b vale menos 4, né? Sim. Então, fica menos 4 dentro dos parênteses, porque já tem esse menos fora aqui da fórmula. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quanto vale delta? 4, né? Sim. E no denominador, 2 vezes a. O a está valendo 1. Então, fica x igual a. Aí, esses dois sinais de menos vai virar mais, e elimina os parênteses, fica só 4. Mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4. Peraí. Dois. 2. Embaixo fica 2 vezes 1, 2, né? Sim. E aí a gente tem agora dois valores para x. x1
que vai ser a soma, né? 4 mais 2 dividido por 2, que é 6 dividido por 2, 3, né? Sim. E o x2, que é a subtração. 4 menos 2 dividido por 2. Então, 4 menos 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, eu encontrei aqui dois valores para x. Aí, a gente representa graficamente. É importante perceber que A é positivo, né? Sim. A é positivo. Então, a parábola ela fica com a abertura dela voltada para cima. E como a gente encontrou os dois valores para x, ele vai cortar aqui essa reta em dois pontos, certo? Certo. O primeiro ponto vai ser o menor deles, que é 1, e o segundo, 3, porque vai na ordem numérica dos números, que aqui é a reta numérica. Certo. É como se o zero estivesse aqui, né? Aqui está o 2, né? E assim vai. Então, corta aqui. Aqui em cima são os intervalos positivos, e aqui nesse intervalo que está abaixo do eixo x é o negativo, né? Sim. Essa reta aqui é o eixo x do plano cartesiano. Então, o que é que a gente nota aqui? Que esse gráfico aqui, os trechos da curva que estão do lado de cima do eixo x é a esquerda do 1 e a direita do 3, né? Sim. Ou seja, e também esse gráfico ele representa os valores de y. No caso, o y seria como se fosse essa função aqui. Aí, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. O que ele quer dizer é que essa inequação ela vai ser positiva quando o x estiver à esquerda do 1, né? Sim. Que é o que a gente está vendo aqui. Ou quando o x estiver à direita do 3, ou seja, maior que 3, certo? Certo. Então, x menor que 1, ou seja, à esquerda do 1, ou x maior que 3. É isso que ele quer. Se ele quisesse menor que 0 negativo, a gente pegaria aquele intervalo onde o gráfico aqui está abaixo do eixo x, que seria entre o 1 e o 3, né? Sim. Pronto, essa foi a primeira na equação. Aí a segunda, que a gente precisa analisar todos os dois casos, porque só tem que pegar a interseção, né, para poder satisfazer o sistema. Sim. Então, a segunda na equação é x ao quadrado menos 2x menor que 0. Nesse caso, a gente precisa encontrar as raízes, x ao quadrado menos 2x igual a 0. Eu não preciso usar essa fórmula aqui para resolver, certo? Por quê? Porque eu só tenho dois termos. Eu não tenho aqui uma equação com três termos, tá vendo? É x ao quadrado, 4x e 3. Nessa aqui eu só tenho x ao quadrado e 2x, certo? Certo. Então, como eu só tenho dois termos, eu procuro o que eles têm em comum, que é o x, né? Sim. Então, eu pego o x e coloco em evidência. Quem é que eu vou colocar dentro dos parênteses? Os resultados da divisão que eu vou fazer. X ao quadrado dividido por x. O que é que significa x ao quadrado dividido por x? X ao quadrado é x vezes x, né? Sim. E aí, quando eu divido por x, aí eu cancelo um x em cima e embaixo, só sobra quem? X, né? Sim. E o outro, 2x, é 2 vezes x. Quando eu divido por x, o x cancela e só sobra quem? Pera, como? Eu vou pegar cada um desses termos, x ao quadrado, e vou dividir por x, que é o termo em comum, fator comum. Quando eu divido x ao quadrado por x, vai ficar só x. Sim. E quando eu divido 2x por x, só vai sobrar 2. Certo. Você pode observar que se você multiplicar, vai voltar ao que estava antes. Ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Tá vendo? Uhum. O que eu fiz foi voltar como se eu estivesse voltando a conta. E aí, qual é o resultado aqui? Eu tenho dois fatores, esse e esse aqui, um vezes o outro, dando 0. Então, só tem duas possibilidades. Ou esse primeiro fator é 0, que vai ser o nosso x1, ou esse outro aqui vai ser igual a 0. Só que essa expressão aqui, quando é igual a 0, eu só basta pegar o menos 2 e jogar o segundo membro. Fica x igual a 0. Como o 2 está subtraindo, vem somando.
E aí fica x igual a 2. Então, esse é o nosso x2. Mas, na dúvida, eu posso usar essa fórmula aqui também, que eu vou chegar a esse resultado. 0 e 2. Aí eu faço o mesmo esquema. Se observar que o A é 1, né? É positivo. Então, o esquema gráfico é o mesmo. É assim. Aqui é o eixo X. O primeiro valor aqui vai ser o 0, que é o menor deles, né? E o segundo vai ser 2. Ele quer que essa expressão seja menor que 0. Ou seja, onde o gráfico fica debaixo do eixo X, que é entre o 0 e o 2, né? Sim. Então, significa que os valores de X têm que estar entre 0 e 2, como está dizendo aqui, né? Sim. Pronto, entre 0 e 2. Aí agora a gente precisa achar a interseção. Como é que a gente acha a interseção? Nós vamos expressar as duas situações daquele jeito como a gente fez, né? E pegar a interseção. Vamos escrever os números na ordem. 0, 1, 2, 3. Aqui embaixo também, para facilitar a visualização. A primeira reta a gente vai colocar a solução da primeira equação, que é à esquerda do 1, né? Sim. E bola aberta, porque não tem o sinal de igual, né? Sim. E à direita do 3, bola aberta também. Tá aqui. O do segundo também é bola aberta, só que no 0. E no 2, né? Sim. E ele está entre. Quando você observa aqui, qual é o único lugar onde você vê traço em comum? Entre o 0 e o 1, né? Sim. E bola aberta. Então, a nossa interseção que a gente está buscando é entre 0 e 1, bola aberta no 0 e bola aberta no 1. Então, esse são os valores de x, ou seja, os números que estão entre 0 e 1 são os valores de x que satisfaz ao mesmo tempo essas duas equações. Então, a gente pode representar isso como 0 menor que x menor que 1, que no caso aí é a primeira opção. Certo. Esse só foi um pouquinho mais chatinho porque envolveu a equação de segundo grau. Na hora que eu vi lá no nome do assunto que você me deu, pela sequência do assunto, que estava falando de equação da reta, né, coisa de função de reta, aí eu imaginei que só se ia tratar de equação do primeiro grau, e aí acabou caindo do segundo grau. Alguma pergunta? Não. Questão 3. Ele deu aqui um outro sistema, x ao quadrado menos 1 maior ou igual a 0, e x ao quadrado menos x menor ou igual a 0. Situação semelhante. Vamos pegar aqui a primeira equação. Essa é outra situação em que a gente não precisa usar a fórmula, porque só tem dois termos, só que esse ainda é mais fácil. Por quê? Primeiro vamos achar as raízes, que é os valores de x, que faz com que essa expressão x ao quadrado menos 1 tenha valor numérico igual a 0. Aí nesse caso, aí, como só um deles tem x, livro da M. Então quem tem x vai ficar de um lado e quem não tem vai para o outro. Então a gente escreve x ao quadrado. Esses dois? E no segundo membro Esse aqui só esse? Só um? mais 1, certo? Certo. Fica x ao quadrado igual a 1. Esse elevado a 2 aqui, quando a gente passa para o segundo membro, ele passa na forma de raiz quadrada, que pode ser o valor positivo ou o negativo. Por isso a gente escreve mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, né? Então, mais ou menos 1. O que é que isso significa? Que x1 vai ser menos 1 e x2 vai ser 1, já que pode ser tanto 1 quanto o outro. Aí, na situação, ele escreve que x ao quadrado está positivo, né? Sim. Então, o gráfico também é com a abertura para cima. Aqui vai estar o menos 1. Aqui vai estar o 1.
e ele quer que seja maior ou igual a zero. Ou seja, a parte gráfica que está para cima do eixo x é antes do menos 1, ou seja, a esquerda, e a direita do 1. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa solução dessa primeira equação é a esquerda do menos 1, só esse igual aqui vem da inequação, que ele pode ser o menos 1 ou qualquer número que estiver à esquerda do menos 1. Ou ele pode ser o 1 positivo, ou qualquer número que estiver à direita do menos 1, do mais 1, né? Do 1 positivo. Então, essa é a solução da primeira inequação. Alguma pergunta? Não. Na segunda inequação, todos os dois têm x, então é parecido com a inequação 2 da questão 2. Vamos achar as raízes. X ao quadrado menos x igual a zero. Aí a gente vai colocar x em evidência. E aí vamos fazer as divisões. X ao quadrado é x vezes x, certo? Quando eu divido por x, o que, que acontece na divisão? Cancela um fator igual. Cancela no numerador e denominador aqueles fatores que tiver em comum. Então, eu corto esse x e esse. Só sobra o x. Certo. E o outro é x dividido por x. Aí, para ficar mais claro, eu posso colocar x vezes 1, né? Que não altera, né? Sim. Quando eu cancelo o x, quem sobra? O 1. 1. Então, fica assim. Observe que se eu fizer a conta voltando, ó, x vezes x dá x ao quadrado, e x vezes menos 1 dá menos x. Aí, nesse caso, o primeiro x aqui de fora vai ficar igual a zero, ou essa expressão, x menos 1, vai ser igual a zero. Dessa segunda expressão, eu posso passar o menos 1 para o segundo membro, ou seja, ele vai somando, dando o resultado 1. Então, esse primeiro é o nosso x1, esse aqui é o nosso x2. E aí, graficamente, como também x ao quadrado está positivo, então o gráfico tem a abertura para cima. David, espera só um pouquinho. Viu? Pronto. Ok. Então, aí o que a gente tem aqui, né, para cima, e ele quer que seja menor ou igual a zero. Ou seja, quando ele que vai ser igual a zero? Quando x for igual a zero, ou quando x for igual a 1, que está bem aqui. E ele vai ser menor que zero quando? Ou seja, negativo. Entre o 0 e o 1, né? Sim. Então, a solução da segunda inequação fica o x entre o 0 e o 1. Menor ou igual, porque, de acordo com a inequação, tem essa igualdade aqui. Pronto, aí agora é escrever na reta numérica as situações que a gente está procurando. Nós só temos aqui três valores, menos 1, 0 e 1, né? Então, Sim. todos fechados, né? Porque está menor ou igual, ou maior ou igual, todos fechados. Então, nós temos aqui o menos 1, o 0 e o 1. Vamos botar aqui também, menos 1, 0 e 1. Aqui também, menos 1, 0 e 1. Na primeira reta, vamos escrever a solução da primeira, que é x à esquerda do menos 1. Então, está aqui. Ou à direita do 1, não é isso? Sim. Na segunda, o x está entre o 0 e o 1, né? Bem aqui. Pronto. Existe nesses tracinhos algo em comum nas duas retas, nos intervalos? Não, né? Porque, olha, esse aqui está aqui, mas aqui embaixo não tem, né? Sim.
Aqui entre o 0 e 1 tem aqui, mas não tem no de cima, né? É. E a mesma coisa aqui. Só tem à direita do 1. Então, qual é o único lugar realmente que está nos dois? É só o próprio número 1, né? Sim. Porque o 1 ele faz parte do intervalo de cima e faz parte desse intervalo embaixo. Então, só tem uma solução aí, que é o número 1. Ou seja, essa na equação ela só tem uma possibilidade, quando todas elas duas dá igual a zero. Ah, mas deixa eu observar aqui a questão. Na questão aqui, na verdade, não tem essa igualdade na equação de baixo. Eu botei sem querer. Então, se não tem, aqui é aberto, aqui é aberto, consequentemente, aqui vai ter que ser aberto. Então, se é aberto, aí já era. Se o 1 não faz parte, então realmente agora é que a gente não tem nada em comum. Se a gente não tem nada em comum, significa que não tem solução, certo? Certo. Aí a gente coloca esse sistema. Não possui solução. Que no caso aqui seria o item E, né? Sim. Questão 4. Bom, essa aqui, infelizmente, a gente não estudou porque envolveu um assunto que aparentemente não estava ali, naqueles, quando você mandou as fotos, que ele tem a ver com o conceito de arco inscrito, alguma coisa assim. Uma coisa que a gente tem que saber no círculo é o seguinte: se a gente tem aqui o ângulo central, o centro, né? Sim. E a gente tem aqui, por exemplo, esse ângulo aqui central. Digamos que esse ângulo central aqui meça 60 graus, certo? Certo. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, aqui está o arco AB, o arco menor AB, o centro O. Se eu pegar aqui, ligar aqui, e desse ponto ligar aqui, certo? Certo. De modo que ele mantenha esse mesmo arco AB, o tamanho desse ângulo aqui sempre vai ser a metade do ângulo aqui central, que no caso é 30. Não importa se esse ponto vai estar aqui, certo? Certo. E fazer aqui ou aqui. Se ele compreender o mesmo arco, ele vai ter a mesma medida, que é a metade do ângulo central. Certo. Na figura que ele passou lá na questão, a situação está mais ou menos assim. Nós temos aqui temos um traço aqui, aí vem outro aqui, aí vem um aqui e fecha aqui. Aqui ele deu 45 graus, ele quer saber o valor de x aqui, e aqui ele deu 35 graus, certo? Certo. Observe uma coisa, vamos chamar aqui de AB. Esse arco aqui, ó, ele tanto compreende esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ACB, né? Ó, tá vendo? Sim. Porque ele compreende o mesmo arco, como também ele compreende esse arco aqui, ó, ADB, né? Sim. Todos dois marcam o mesmo arco, AB, né? Sim. Então, pela configuração que a gente viu aqui, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse aqui, que também é de 45. 45. Finalmente, nós temos a seguinte situação. Esse ângulo aqui é o terceiro ângulo desse triângulo aqui, né? Aí. 45, 35 e tem esse aqui que eu vou chamar de Y, certo? Certo. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, isso quer dizer que Y mais 45 mais 35 tem que ser igual a 180, certo? Certo. Vamos saber quem é Y primeiro. É só para trazer agora para o outro lado. 180 menos 45 menos 35. Que dá Ou 100. que vai dar 100, né? Sim. Tá, o Y aqui vale 100. Pronto. Y valendo 100,
Quem vai ser x? Observe que eles estão sobre uma mesma reta, né? No Sim. mesmo segmento de reta, ou seja, se eles estão sobre o mesmo segmento de reta e esse aqui é 100 e eu quero saber quem é x, esse ângulo aqui é o ângulo de meia volta, né? Sim. 180 também, ou seja, eu sei que 100 aqui mais x também tem que dar 180. Quem vai ser x? 80. 80. Tá aí a resposta. Que no caso é o item B. Vamos ver aqui. O número de soluções inteiras da inequação nesse intervalo é. Quando fala solução inteira, ele está falando que a solução tem que ser exatamente números inteiros, como 1, 2, 3, 4, 5, certo? Certo. Não é aceito o número com vírgula, nem número irracional, nenhuma dessas coisas. Então, Certo. primeiro vamos analisar que soluções a gente encontra resolvendo essa equação, sem se preocupar com o fato de ser inteiro ou não. Então, nós temos aqui x menos 5 sobre x menor ou igual a 5 menos x sobre 5. Aí, como é que a gente vai resolver? O primeiro passo é... Deixa eu ver uma forma mais simples de explicar. Primeiro passo, vamos escrever os dois no mesmo membro, certo? Certo. Então, repito aqui a primeira fração algébrica e vou trazer a segunda, que aqui é positivo, né? Sim. Ou seja, é como se estivesse somando e vem subtraindo, não é isso? Isso. Menos 5 menos x sobre 5. Aí fica menor ou igual. Se não ficou nada do outro lado, a gente escreve 0. Certo. Pronto. Feito isso, o próximo passo é calcular o MMC de x e 5. Aí como é que se calcula o MMC assim? A mesma coisa que a gente faz quando calcula o MMC. Primeiro aqui eu posso dividir por 5, né? Sim. Repete o x, aí o 5 por 5 dá 1, e agora é dividir por x mesmo. X dividido por x, ou seja, ele dividido por ele vai dar 1 também, né? Sim. E aí pronto. 5 vezes x é o nosso MMC. Então a gente vai escrever assim. 5 vezes x é o MMC, 5 vezes x é o MMC. Tudo isso igual a 0. Aí, vamos fazer aquele processo. Pegar esse denominador, dividir por esse, e o resultado multiplicar pelo numerador. Então, nós temos 5 vezes x dividido por x. Ou seja, o x se cancela e fica só 5. Então, esse 5 vai multiplicar quem? Vai multiplicar essa expressão x menos 5, certo? Certo. Então, escreva assim, 5 que vai multiplicar x menos 5. A gente não vai multiplicar agora não, certo? Só vai escrever a conta. 5 que multiplica x menos 5. A mesma coisa aqui. Eu tenho 5 vezes x e vou dividir agora por 5. Por 5 se cancela e fica só o x, né? Sim. Ou seja, esse x vai multiplicar essa expressão aqui, é 5 menos x. Certo? Certo. Pronto. Aí, feito isso, eu posso escrever todos agora sobre uma mesma fração, que tem o mesmo denominador, né? 5x. E lá em cima eu vou ficar com... Vou repetir tudo. Isso menos esse outro aqui, né? Menor ou igual a 0. Aí lá em cima vai ficar a seguinte conta. 5 vezes x, 5x, não é isso? E 5 vezes menos 5 dá menos 25. Aí vem menos x vezes 5, menos 5x, e menos x vezes menos x, mais x ao quadrado. Repete o 5x no denominador. Deixa eu apagar aquele lado ali.
Aí lá em cima, só para se resumir, eu vou pegar esse x ao quadrado, vou botar na frente. X ao quadrado. Aí vem, observe que eu tenho aqui 5x, né? Sim. Menos 5x. Ou seja, dá zero, né? Então, corta. Sobrou quem? Menos 25, não é isso? Isso. Sobrou menos 25. Deixa eu diminuir aqui um pouco esse traço. Tudo isso sobre 5x. E isso menor ou igual a zero. Aí nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos uma divisão de duas expressões algébricas, e ele quer que o resultado dessa divisão seja menor que zero, ou seja, negativo, ou igual a zero, não é isso? Isso. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é quase como se uma espécie de sistema. Como assim? Para que o resultado de uma divisão seja negativo, é necessário que um deles seja positivo e o outro negativo, né? Sim. Então, vamos ter que analisar o sinal de cada um separadamente. Deixa eu só ir aqui rapidinho ao banheiro e retorno. Então, a gente vai, na final das contas, como se fosse analisar duas possibilidades. Se a expressão de cima for positiva e a de baixo negativa, e quando a de cima for negativa, a de baixo positiva, já que não pode os dois ter o mesmo sinal, para que o resultado dê negativo, como essa inequação pede. Para isso, vamos analisar o sinal de cada um separadamente, e vamos escrever aqui o primeiro. O primeiro vai ser x ao quadrado menos 25. Esse é o primeiro que a gente vai analisar. Nesse caso aqui, se a gente for encontrar as raízes de x ao quadrado menos 25 igual a zero, o que é que a gente encontra? Só um termo tem x, né, que é o x ao quadrado. Então, isso nos permite escrever ele sozinho no primeiro membro e o outro passa para o segundo somando, correto? Correto. Então fica x ao quadrado igual a 25. Aí é semelhante ao outro. Esse expoente 2 se transforma em raiz quadrada no segundo membro. E o resultado pode ser positivo ou negativo. Ou seja, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é mais ou menos quanto? Raiz quadrada de 25. Isso. Vai dar 5, né? Sim. Ou seja, x1 é menos 5 e x2 é 5. Na reta numérica, como x ao quadrado está positivo, a gente representaria a situação assim, né? Sim. Onde o primeiro aqui é menos 5, o segundo aqui é 5, e aqui é, antes, à esquerda do menos 5, o gráfico está acima, né? E à direita também, então positivo. E entre os dois, o gráfico está abaixo do eixo x, né? Sim. Dando negativo. A segunda inequação é 5x. Quando a gente acha as raízes de 5x, o que é que a gente encontra? 5x igual a zero, é só fazer o que agora? Passar o 5 dividindo, né? 0 dividido por 5, x igual a zero.
Nesse caso aqui, o que é que a gente tem? Como é positivo, como 5 é positivo, a reta, que nesse caso o gráfico vai ser uma reta, porque não é do segundo grau como esse aqui, que está elevado a 2, o gráfico ele fica mais ou menos assim. Ele vai cortar o eixo X no zero, como está mostrando aqui, que é o resultado, né? Sim. No zero. E observe que a reta está abaixo do eixo X, à esquerda do zero, né? Ou seja, negativo. E ele está acima do eixo X, à direita do zero. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que essa segunda expressão aqui, 5x, ela vai dar negativa à esquerda do zero e vai dar positiva à direita do zero. Essa expressão, x ao quadrado menos 25, vai dar positivo à esquerda do menos 5 e à direita do 5. E ela vai dar negativa entre o menos 5 e o 5. Aí agora a gente vai fazer um esquema. Esse esquema é para a gente analisar o sinal do quociente. A gente tem aqui, nessa primeira reta, a gente vai colocar o que a gente encontrou relacionado ao primeiro caso. Eu vou botar aqui o menos 5. O 0 está entre os dois, né? Sim. E o 5 aqui. A mesma coisa aqui, menos 5, 0 e 5. Menos 5, 0 e 5. Da primeira equação, a gente percebeu que ele dá positivo à esquerda do menos 5 e à direita, né? Sim. Entre os dois está negativo, não é isso? Isso. Na segunda equação, ele dá negativo à esquerda do zero, ou seja, aqui e aqui, né? Está à esquerda do zero. E à direita do zero ele dá positivo, certo? Certo. Aí agora a gente vai fazer os sinais. Mais dividido por menos, dá menos, né? Sim. Porque são sinais diferentes. Menos dividido por menos fica mais, certo? Certo. Menos dividido por mais vai dar menos, não é isso? Isso. E mais dividido por mais vai dar mais, certo? Certo. Pronto. O que é que ele quer realmente? Que o quociente dê negativo, né? Sim. Ou zero. Então, aí é importante notar o seguinte, que na segunda equação, a gente resolveu isso aqui, mas ele nunca pode ser zero. Por quê? Porque se der zero, aqui embaixo vai ficar 5 vezes zero igual a zero, e o denominador de uma fração nunca pode ser zero, certo? Certo. Então a bola vai ser aberta aqui no zero. Já a primeira equação pode dar zero. Então vai ser fechado aqui e aqui, certo? Certo. Nós temos aqui fechado. Então, onde é que deu negativo? À esquerda do menos 5, né? Sim. E entre o 0 e o 5. Aberto no 0, fechado no 5. Só que aí, então a gente tem o seguinte, esse é o único lugar onde a nossa equação é satisfeita, né? Por quê? Que é onde a gente viu que a divisão deu negativa, né? Sim. Que é aqui e aqui. Só que a gente ainda não tem a resposta, por quê? Ele quer dentro do intervalo de menos 7 a 5. Aí a gente vai analisar agora esse intervalo. Onde é que é o intervalo de menos 7 a 5? A gente vai escrever aqui. O intervalo aqui, menos 7, então, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Certo. Daí a gente vai, todos esses números que eu coloquei aí são os números inteiros. Quais deles satisfazem essa condição?
À esquerda do menos 5, nós temos o menos 7 e o menos 6, né? Uhum. Incluindo o menos 5. Por quê? Porque é fechado no menos 5, né? Sim. Pronto. E entre o 0 e o 5, excluindo o 0 e mantendo o 5. Então, nós temos o 1 até o 5, né? Sim. Então, nós temos quantas soluções? Aqui nós temos 3 e aqui nós temos 5 soluções, não é isso? Isso. Ou seja, ao todo, nós temos quantas soluções? 8. 8. Esse problema ele é bem engenhoso, né? É. Deu para ver que a prova de recuperação parece ser mais puxada que a prova normal, né? Sim. Indo agora para a próxima questão. Bom, eu acho que essa questão 6, por enquanto, parece ser a mais fácil. Nós temos aqui a questão 6, ele deu a seguinte função, f de x igual a 7x mais 1, e ele quer o resultado dessa expressão aqui. F de 12 menos f de 9 dividido por 3. Quem é f de 12? Observe que 12 aqui está fazendo papel de quem? Do X. Do x. Então é só trocar o x por 12, né? Sim. Então fica 7 vezes 12 mais 1. Ou seja, 7 vezes 12, 84. Não é isso? Isso. Mais 1 que dá 85. 5. Agora, e f de 9? Vai ficar 7 vezes 9 mais 1. 7 vezes 9 dá 63, que mais 1 dá 60. E 4. E 4. Agora a gente já pode encontrar a resposta daquela expressão. F de 12 vale quanto? 85. F de 9 vale 64. E o resultado tem que dividir por 3. 85 menos 64 vai dar 21. 21, não é isso? Isso. Pronto, 21 dividido por 3, 7. 7. Então essa foi a mais fácil realmente. Eles erraram aqui na numeração, né? Quando chega na questão 9, eles escreveram como 7. Foi. Vamos ver aqui a questão 7. No plano cartesiano, a reta de equação 2x menos 3y igual a 12 intersecta o eixo coordenados nos pontos A e B. O ponto médio do segmento A e B tem coordenadas. Para isso, a gente tem que saber quem são esses pontos A e B, né? Sim. Bom, uma coisa que tem que estar... O que ele está querendo dizer é o seguinte, que essa reta, ela vai ter uma cara mais ou menos assim. Ele vai cortar aqui e aqui, né? Sim. Aqui a gente pode chamar de A, que a gente pode chamar de B. Qual é a característica do ponto A? Que o valor de x é 0, certo? Certo. E só fica procurando, tentando saber quem é y. A característica do ponto B, quando está no eixo x, significa que y é que é 0. Então, só restaria encontrar o valor de x, não é isso? Isso. Pronto. Então, vamos descobrir quem é x e quem é y. E aí, sabendo quem é x e quem é y, a gente vai conseguir descobrir quem é o ponto médio M, certo? Certo. Então, vamos lá. Para achar o ponto A, basta trocar o x por 0, né? Sim. Então, vai ficar 2 vezes 0 menos 3y igual a 12. 2 vezes 0 é 0, né? Sim. Então fica 0 menos 3y igual a 12. Ou seja, menos 3y igual a 12. Aí multiplica agora por menos 1, não é isso?
Isso. Vai ficar 3y igual a menos 12. Ou seja, y vai ser igual a menos 12 dividido por 3, y é igual a menos 4. Ou seja, o gráfico eu fiz aqui só como esquema, mas na verdade ele vai ter mais ou menos essa característica aqui. Aí. Ele vai ser mais ou menos assim, certo? Em vez de ser naquele sentido. Mas isso não importa, era só para saber. Esse esboço aqui só foi para saber que bastava trocar um por 0 e depois o outro por 0, certo? Certo. Deixa eu apagar aquele esboço lá. Pronto, e agora vamos encontrar agora o valor de x. Então, o ponto A é quem? 0 para x, menos 4 para y, certo? Certo. Agora vamos achar o ponto B. O ponto B é quando o y é 0. Então, a nossa equação vai ficar 2x menos 3 vezes 0, né? Sim. Igual a 12. Aqui vai dar 0, então só fica 2x menos 0 igual a 12. O 0 não faz diferença, então some. Fica 2x igual a 12. Aí é só dividir agora 12 por 2, que vai dar 6. Então, nosso ponto B vai ser 6 para x e 0 para y. Quem vai ser o ponto médio? O ponto médio vai ser soma as coordenadas correspondentes e divide por 2, não é isso? Sim. Então, x mais x e y mais y. No caso aqui, x mais x é 0 mais 6, né? Sim. E no outro é menos 4 mais 0, certo? Certo. No primeiro, 0 mais 6 é 6, e 6 dividido por 2, 3. No outro, menos 4 mais 0 é menos 4, e menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, encontramos o nosso ponto médio, 3 e menos 2, que é o item D. Partindo agora para a questão de número 8, resolver agora uma equação. O bom é que a equação ele não precisa se preocupar com sinais. Como lá na equação, que a gente tem que fazer o produto, tudo, né? Sim. A equação é a seguinte: x mais 5 sobre x menos 5 igual a 5 mais 5 sobre x menos 5. É verdade que inicialmente a primeira coisa que vem na cabeça é tirar o MMC, né? Fazer aquelas contas todas. Só que observe que não é necessário. Por quê? Os denominadores já são iguais. Só de duas frações. Não desse aqui e nem desse. Certo? Certo. Mas tem uma coisa que dá para perceber. Observe que nos dois membros eu tenho dois termos iguais. Que é quem? Esse, que é essa fração, e essa, né? Sim. Elas são iguais até no sinal, aí. Positiva, né? Sim. Quando isso acontece, que eu já tenho duas coisas iguais aqui. Para que essa igualdade seja verdadeira, o que está faltando? Que esse tem que ser igual a esse, né? Sim. Pronto, tá aí. Essa igualdade só vai ser verdadeira se x aqui for igual a 5. Eu não precisaria me preocupar com esse aqui, certo? Certo. Então, a princípio, a nossa solução seria x igual a 5, mas tem um problema. X não pode ser 5, por quê? Porque se eu colocar 5 aqui no denominador, vai ficar 5 menos 5, 0. E não pode dar 0 no denominador. Então, isso significa que essa igualdade ela nunca vai ser verdadeira. Porque a única possibilidade para o x seria ser x igual a 5. Mas a condição de existência me impede que x valha 5. Para não dar 0 no denominador.
Percebe? Sim. Feito isso, então, significa que não tem solução. Então, a gente chama de conjunto vazio. Certo? Nem precisou resolver. É claro que aí exigia uma certa engenhosidade da pessoa perceber isso, né? Mas, como a gente aqui está analisando caso a caso, como é que seria se a gente fosse resolver realmente essa equação? A princípio, a gente escreveria todo mundo que tem x do mesmo lado, né? Sim. Então, ficaria como? X mais 5 sobre x menos 5. E é importante sempre que resolver dar a condição de existência. Qual é a condição de existência? X daqui não pode ser 5. Por que x não pode ser 5? Porque se colocar 5 aqui, vai dar 0 embaixo, né? Então a gente tem que estar em mente com essa condição. Aí a gente traz os outros para cá. Só traz quem agora? Essa fração, né? Porque o 5 não tem x, então ele já fica sozinho do outro lado. Então traz a outra fração. Fica isso aqui igual a 5, não é isso? Isso. Nós temos aqui duas frações iguais, uma menos a outra, então elas se cancelam, e fica só x igual a 5. Porém, como a condição de existência não permite, então nós temos como resposta conjunto vazio. Certo? Certo. Questão 9. Agora, nos reais, ele quer a solução dessa inequação aqui. 3x mais 6 sobre menos x mais 2 menor que 1. Nós temos aí um sistema, na verdade. Que sistema é esse? A primeira equação é essa fração maior que zero, né? Sim. E a segunda é essa fração menor que 1. É isso que nós temos. Aí a gente vai ter que agora resolver todas as duas separadamente e analisar. Assim, deixa eu só voltar aqui uma questão para eu analisar uma coisa que a gente fez, se eu não esqueci de dizer alguma coisa. Certo. Ah, tá ok, porque esse aqui não precisou, porque só foi o zero que foi excluído. Certo. Pronto. Então, primeiro caso, determinar a condição de existência. Qual é a condição de existência? Aqui no denominador não pode dar zero. Então, se não pode dar zero, a gente escreve assim. Menos x mais 2 tem que ser diferente de zero, não é isso? Isso. Aí passa o 2 que está somando para o segundo membro, vai ficar menos x diferente de 0 menos 2, né? É igual a uma equação ou uma equação normal. Menos x tem que ser diferente de menos 2, certo? Certo. E aí multiplica por menos 1, vai ficar x diferente de 2. Então, essa é a condição de existência. X nunca pode valer 2. Para Mas não dar quando zero. multiplica por menos 1, continua diferente? Isso. Se fosse maior, ficaria menor e vice-versa, né? Sim. Como diferente não tem nenhuma inversão, o que importa é que ele continua diferente. É isso que ele está garantindo. Que se você multiplicar os dois lados pelo mesmo número, nunca vai ficar igual, né? Não tem como. Por exemplo, você pega 4, a gente sabe que 4 é menor que 6. Se eu multiplicar os dois lados pelo mesmo número, 4 é diferente de 6. Se eu multiplicar pelo mesmo valor os dois lados, vai ficar igual? Não. Né? Então não altera em nada nesse sentido. Então, voltando aqui. Primeira inequação, 3x mais 6, dividido por menos x mais 2, maior que zero. Aí, a situação é a seguinte: para que seja positivo, tanto o numerador quanto o denominador
tem que ter o mesmo sinal. Por quê? Porque positivo por positivo dá positivo, né? Sim. E negativo com negativo também dá positivo, não é isso? Isso. Então, vamos analisar cada um separadamente. Do primeiro nós temos 3x mais 6. Quando a gente encontra as raízes, como é que fica? Vai ficar 3x igual a 0 menos 6, não é isso? Isso. 3x igual a menos 6. Aí agora divide por 3, vai ficar x igual a menos 6 dividido por 3, x igual a menos 2. Observe que aqui não deu problema, porque a condição de existência só impede que seja igual a 2 positivo, certo? Certo. Pronto. Essa foi a primeira. A de baixo, menos x mais 2, quando eu vou encontrar as raízes, como é que fica? Menos x mais 2 igual a 0. Aí passo o 2 para o outro lado, fica menos x igual a 0 menos 2. Aí fica menos x igual a menos 2. Multiplica por menos 1, vai ficar x igual a 2. Que a gente sabe que não pode ser, porque x não pode ser 2, né? Então, aí a gente tem um caso aí de bola aberta. Da primeira equação, se a gente for para a reta, como é que vai ficar? O ponto de referência é o menos 2. Menos 2. E a reta fica nessa inclinação porque o x está positivo, o 3x, né? Então, como é positivo, fica nesse sentido. Abaixo do eixo x é negativo e acima é positivo. E aí você observa que ele está positivo à direita do menos 2 e negativo à esquerda. No segundo caso, observe que o x está negativo. Então a reta vai ter essa inclinação aqui. Então positivo em cima, negativo embaixo. O ponto de referência é o 2. Então ele vai estar positivo à esquerda do 2 e negativo à direita do 2. Essa é a condição do primeiro caso aqui. Então, qual é a solução dessa primeira equação? Fazendo agora o produto dos sinais, o quociente, na verdade, nós só temos dois valores de referência, o menos 2 e o 2. Então, eu vou escrever aqui menos 2 e 2, menos 2, 2, menos 2, 2. E fazendo sinais, olha, da primeira reta, ele é negativo à esquerda do menos 2 e positivo à direita. Na segunda reta, ele é positivo à esquerda do 2, ou seja, aqui e aqui. E a direita é negativo, certo? Certo. E agora faz o produto, o quociente dos sinais. Menos por mais fica menos, mais por mais fica mais, e mais por menos fica menos. Ele quer que fique positivo, não é isso? Isso. Só fica positivo nesse intervalo aqui, entre menos 2 e 2, certo? Certo. Então, a solução da primeira equação é x entre menos 2 e 2. Aí agora a gente parte para a segunda equação. Como é que fica a segunda equação? Fazendo aqui do lado. Primeiro a gente tem que prestar atenção nesse 1 aqui, que para que a gente use esse mecanismo que a gente fez, do lado de cá tem que ficar 0, certo? Certo. Então eu vou trazer esse 1 para o outro membro. Vai ficar assim. 3x mais 6 dividido por menos x mais 2. Aí o 1 que está positivo vem subtraindo. Menos 1 menor que, aí do outro lado fica 0. Tirando o MMC aqui, como só tem uma fração, o MMC vai ser exatamente o denominador dessa fração. Menos x mais 2, certo? Já que MMC de um valor e 1 é esse outro valor, né? Então, vai ser a própria expressão que está aqui.
Quando eu divido essa expressão por ela mesma, vai dar 1. E 1 vezes qualquer coisa vai dar essa outra coisa, né? Então, aqui não altera nada. Já no segundo, aí, esse denominador aqui, menos x mais 2, dividido por 1, vai dar ele mesmo, vai dar menos x mais 2. E menos x mais 2 vezes 1 vai dar ele mesmo, menos x mais 2. E aí repete o denominador em comum, e aí vai ficar como? E repete o primeiro numerador, e agora a gente escreve o segundo, só que prestando atenção nos sinais. Esses dois menos aqui vai ficar positivo, e esse menos com esse mais vai ficar negativo. Repete o denominador. Aqui vai ficar 3x mais x, 4x, e 6 menos 2, 4. Tudo isso menor que zero. A expressão de baixo a gente já resolveu aqui. A gente só vai se preocupar em resolver a expressão algébrica do numerador, que é 4x mais 4. Então, pegando aqui o 4x mais 4 igual a zero, para encontrar as raízes. O 4 vai para o segundo membro, fica 4x igual a 0 menos 4, certo? Certo. Aí vai ficar 4x igual a menos 4. E aí vai dividir por 4, que vai dar x igual a menos 1. Aí a gente vai fazer agora o esboço de como seria esse gráfico. O gráfico da situação 3. Como é? Como 4x é positivo, então a reta vai estar nessa inclinação aqui. Positivo em cima, negativo embaixo. O ponto de referência é o menos 1. Então ele está positivo à direita do menos 1 e negativo à esquerda do menos 1. Fazendo agora o outro esquema. Nessa primeira reta, eu vou colocar isso que a gente... Vamos colocar o menos 1 e o 2, porque só temos dois valores de referência. O da equação, o da expressão de cima é o menos 1 e o de baixo é o 2, que está aqui na conta 2, né? Então, menos 1, 2, e a interseção aqui embaixo. Menos 1, 2. De acordo com a reta número 3, que é a reta que está em cima, que é a expressão de cima, ele está positivo somente à direita do menos 1. Então, à direita do menos 1 eu coloco positivo e à esquerda negativo. Da equação 2, a gente tinha que é positivo à esquerda do 2 e à direita do 2 é negativo. Então, a gente também aqui só tem positivo nesse intervalo aqui, né? Porque esse dá negativo e esse também. Então, entre o menos 1 e o 2. Então, subindo aqui, desse caso aqui é entre o menos 1 e o 2. E agora a gente quer encontrar a solução do sistema, que é para satisfazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, partindo para a próxima página, a conta que a gente tem é a seguinte. Da primeira, a gente tem x entre menos 2 e 2, e depois nós temos x entre menos 1 e 2. Se for desenhar na reta, a primeira aberta no 2 e no menos 2, fica assim. E a segunda aberta no menos 1, aberta em 2, e fica aqui. E aí a gente percebe que só tem comum entre o menos 1 e o 2, né? Sim. Que é a solução do nosso sistema entre o menos 1 e o 2. Agora, eu só não entendi aqui porque ele colocou intervalo fechado, que era para ter ficado intervalo aberto.
certo? Certo. Mas aí você já entendeu a ideia de como é que funciona. É uma conta longa, é. E realmente... Essa foi a questão 9, Fê? Foi. Então, questão 10. Ele colocou aqui o plano cartesiano, passou uma reta, que está aqui no ponto 1. Nós temos aqui o 2, 4, 8. Aqui é 3. E ele quer saber a área desse trapézio aqui, certo? Certo. Como é que a gente calcula a área de um trapézio? É somar a base maior mais a base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. Quem é a base maior e quem é a base menor? A base maior é esse lado aqui maior, né? Sim. A base menor é esse menor. As bases são os dois lados que são paralelos, que é esses dois lados que estão em pé. Espera aí rapidinho. Certo. Já vai! Pronto, nós temos aqui a base maior, a base menor, e a altura vai ser esse segmento aqui entre o 4 e o 8, que não é esse inclinado aqui. Então, aqui é a altura. Então, a gente só precisa saber essas três medidas. A altura a gente já sabe, que é a distância entre 4 e 8, que é 4, né? Sim. Então, a gente já sabe aqui que H é 4. Precisamos ainda descobrir quem é B, e quem é B minúsculo, que é a base menor, e quem é B maiúsculo, que é a base maior. Como é que a gente descobre? Para a gente saber quem é cada um, a gente precisa saber a medida desse tamanho. Que parte do zero, né? Sim. Até algum valor aqui. Esse aqui a gente vai chamar de Y1. E esse aqui a gente vai chamar de Y2, certo? Certo. Se a gente saber o valor de cada um desses dois, a gente tem o que precisa. Então, para eu saber, eu preciso descobrir qual é a equação dessa reta. Como é que eu descubro a equação da reta? A gente pega a forma genérica dela. Y é igual a mx mais n. Que é aquela forma da equação reduzida, né? Que a gente viu. Esse n aqui é onde o gráfico corta o eixo y. E o eixo y aqui está sendo cortado, o gráfico está sendo cortado onde? No número 1. Então a gente já tem que n equivale a 1. Então, a princípio, a nossa equação da reta é essa aqui. Falta agora descobrir quem é m. Como é que a gente descobre? Pegando dois pontos que nós temos aqui. Quais são os pontos que a gente tem? Esse aqui, que é o 0 para x e 1 para y. E esse aqui, que é 2 para x e 3 para y, certo? Certo. Pronto. Trocando. Não precisava nem pegar os dois, bastava pegar só um deles. Mas aí a gente vai fazer aquele esquema. Quanto é m? É fazer o y de um menos o y do outro, ou seja, 3 menos 1, e dividir pelo x do 1 menos o x do outro, ou seja, 2 menos 0, na mesma ordem. Se eu comecei de baixo para cima aqui, aqui também tem que ser de baixo para cima, certo? Certo. Aí fica 3 menos 1, 2, 2 menos 0, 2, e 2 dividido por 2, 1. Então, m vale 1. Então, 1x, ou simplesmente x, mais 1. Essa é a equação da reta. Observe que, quando o x é 2, aí, se eu botar 2 aqui, vai ficar 2 mais 1, 3, né? Que é o valor que está aqui.
Se eu colocar x igual a 0, vai ficar 0 mais 1, que é o valor 1 que está aqui. Então, quem vai ser y1? Y1 vai ser... O y1 está correspondendo a qual valor de x? 4, né? Sim. Então, fica 4 mais 1, que é 5. Então, eu já sei que aqui é 5. E o y2? O x dele, que corresponde, é 8, né? Então, vai ficar 8 mais 1, 9. Então, aqui em cima vale 9. Pronto. Quanto vale esse b minúsculo? Do 0 ao 5, o valor é 5, né? Sim. E do 0 ao 8, que é o y, ou do 0 ao 9, que é o y2, vai dar 9. Base maior 9. Pronto. Já temos os valores que queremos. H vale 4, B vale 5, o B minúsculo e o B maiúsculo 9. Trocando aqui, aí, vai ficar B maiúsculo 9, mais B minúsculo 5, vezes H, que é 4, dividido por 2. 9 mais 5, 14, né? Sim. 14 vezes 4, 56. E 56 dividido por 2, 28. Essa é a área do trapézio procurada. Certo. Alguma pergunta? Sim. Pode falar. Espera só um pouquinho. A minha mãe pediu para o senhor me ensinar a como entender ou como saber interpretar as questões. Isso, foi como eu conversei com ela. Todo treinamento que a gente está fazendo de responder questão, é isso que vai fazer com que você, aos poucos, comece a interpretar problema. Não existe uma regra assim, é assim que você faz para entender o problema. Quando eu fiz o curso na universidade para ser professor, né, de matemática, o que mais joga para a gente é problema, para a gente ler e quebrar a cabeça mesmo. Aí de tanto que o que faz eu interpretar essas questões não é porque me ensinaram uma técnica, que existe uma técnica certa para interpretar qualquer questão. Isso é a experiência de anos, na verdade, entendeu? De tanto eu ver questões resolvidas, às vezes eu pego um livro, é bom pegar um livro, ver exemplo resolvido, ficar lendo várias vezes aquele exemplo resolvido para ver se entendeu a linha de raciocínio que o livro colocou, ver outras questões resolvidas, ficar treinando outras, errando. É assim que a mente ela vai conseguindo. Porque matemática ela é como aprender a mexer em uma máquina, ou andar de carro, ou pilotar alguma coisa. Ela não se aprende assim rápido, né? É através da prática. Então, à medida que você for tentando resolver questões, é assim que você vai começar a interpretar a questão. Existe realmente, às vezes, algumas situações em que você vai ter uma dica baseada em certos aspectos da frase. Mas só que isso é muito pontual. Não é uma coisa certa para qualquer tipo de questão. E vai ser, infelizmente, o que eu tenho a lhe dizer que é a prática mesmo que vai fazer vocês olhar para a questão e criar estratégia. Por isso que as últimas aulas a gente tentava, que eu sempre tentei deixar você tentando resolver primeiro sozinho, né? Sim. Justamente para que você tentasse criar estratégia. É nessa tentativa e erro, que a sua mente ela vai começar a clarear, vai começar a perceber a lógica e aquilo vai fazendo a sua mente amadurecer. Então, qual é a primeira técnica para interpretar uma questão? É através de resolução mesmo de questão, treinado. Sem medo de errar, entendeu? A pessoa não deve ter medo de errar quando tá estudando. Aí pega uma questão, lê,
lê várias vezes para ver se entendeu, tenta de uma forma, tenta de outra. Aí quando não vai dar certo, aí quando o professor vai tirar a dúvida, de tanto ele ter tentado naquela questão, quando o professor mostra dá uma, digamos assim, uma ideiazinha, a coisa acaba ficando tão clara para ele que se ele não tivesse tentado fazer antes, talvez não ficasse claro. Então, o que eu posso fazer por você é isso, é continuar treinando com você, né, pegando questão, fazendo você tentar criar estratégia, e aí depois você vai me mostrando, a gente vai mediando assim, e até você se acostumar. Matemática realmente não tem jeito, a não ser a prática. Eu tiro por mim mesmo, até no mestrado. Se você ver quantas questões o professor mandava para a gente resolver, questões assim de nível muito alto, e ele disse a mesma coisa para mim. Ele disse: olha, não tem jeito, viu? É a prática que vai fazer você ficar seguro do que você sabe. Ok, Mas é assim mesmo, não se preocupe não. Com o tempo você vai perceber que as coisas vão ficando cada vez mais leves. certo. É porque, infelizmente, a gente começou há pouco tempo, né? E exige realmente um pouquinho de paciência e perseverança mesmo. No início tudo é difícil. Quando eu aprendi a tocar piano, no início eu ficava com raiva. Eu dizia para minha mãe: eu não consigo tocar com as duas mãos. Calma, calma que você vai chegar lá. Eu tô desse jeito também no piano. E foi, hoje eu toco piano. Até estudei no conservatório também, no passado. Então, realmente, é assim, você mesmo estudando música, você bem sabe disso, né? Que para se tornar um exímio no piano, tem que praticar, né? Sim, Assim é matemática, é só praticando. certo. Aí de tanto você resolver questão, a coisa fica tão simples que quando você pegar uma questão que às vezes é até parecida, você vai lembrar de já ter resolvido algo parecido. E aí é assim que a coisa funciona. Ok. Então aí a gente pode fazer o seguinte, você já começou assunto novo? Já. É qual? Deixa eu pegar aqui o livro.